Eu não lembro se eu comentei com vocês como que eu comecei a fotografar sensual, mas olha que loucura, gente. O meu primeiro trabalho foi com 17 anos, eu comecei a trabalhar no estúdio fotográfico, que inclusive é um dos estúdios mais antigos aqui de Curitiba, Fotolóide, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas olha que loucura. Quando eu vou fazer 35 anos esse ano, eu tinha 17 quando eu comecei a trabalhar lá, e quando eu comecei a trabalhar lá, o estúdio já existia há 15 anos, olha só. Quando eu comecei a trabalhar nesse estúdio, gente, o estúdio já existia há 15 anos, pensa, é um dos mais antigos aqui de Curitiba. E daí nesse estúdio, obviamente, eu não entrei como fotógrafa, né, eu não entendia nada de fotografia, eu tinha uma câmera que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 13 anos, e eu fotografava só minha família, foto minha, só. E aí, gente, quando eu fui arrumar o meu primeiro trabalho, eu consegui um trabalho nesse estúdio, que é o estúdio um dos mais antigos aqui de Curitiba, ele tem até hoje. Inclusive, é aqui no mesmo bairro que eu moro, esse estúdio. E olha que massa, quando eu entrei, obviamente, eu tinha, assim, zero conhecimento, né, de fotografia. E eu comecei a trabalhar como atendente, então eu ficava só no balcão atendendo as pessoas, revelando fotos, sabe? Pegando foto pra revelar. Lembra aquelas fotos de filminho? Era assim ainda. Ai, me sinto muito velha quando eu penso nisso. Aí, nesse estúdio, eu tive que aprender a fazer foto 3x4, foto para documento, porque esse estúdio, além da gente fazer fotografia, a gente também fazia, preenchia todos os documentos, ia no banco para fazer. Quando as pessoas vão fazer passaporte, visto, elas precisam de uns documentos. Então, era eu que fazia essa parte de preencher no banco, pagar, enfim, entregava tudo prontinho para a pessoa. Eu acho que aí foi, acho não, aí foi o meu primeiro contato com a fotografia profissional, embora não era, né, num estúdio, porque tinha lá o estúdio e tudo mais, mas eles não confiavam em mim para eu ir lá e fotografar, já que eu não entendia nada de fotografia profissional. Mas essas fotos simples para documento, né, passaporte, identidade, essas coisas, eu já comecei a fazer. E daí depois, um tempinho trabalhando nesse estúdio, eles começaram a confiar mais em mim, né, e olha que massa, gente. Aí sim, aí eu fui pro estúdio. Aí eu comecei a entender um pouco mais como que funcionava a fotografia em estúdio. E eu aprendi também a revelar foto no quartinho vermelho. Vocês já viram isso em filme, gente? Ou não sei se tem alguém aqui que faz isso de repente. Eu lembro que... Ai, gente, era muito lindo. Nossa, era muito massa. Até hoje eu lembro de todo o processo de como revelar foto e tudo mais. Inclusive, um dos meus sonhos de vida é ter na minha casa um laboratório, um mini laboratório de revelação. Mesmo que hoje, né, gente, essa questão de você ir ali, pegar foto, fazer fotografia com filme, revelar, praticamente não existe mais, assim, inclusive os preços são, assim, absurdos. Esses dias eu fui ver esses filmes 35mm para comprar, gente, tava quase R$ 200, eu fiquei chocada. Porque quando eu trabalhava, que eu vendia, gente, era R$ 12. O mais caro era R$ 30. Imagina que loucura, né? E, enfim, aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio, comecei ali a entender um pouco mais. Só que esse estúdio, eles eram bem, como que eu posso explicar? Eles meio que ficaram parados no tempo. Então, eles não tinham nada de digital. Só que quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha 17 anos, já existia o digital. Tava ali no comecinho. Aí eu fiquei um ano, mais ou menos, nesse estúdio, que assim, nossa, eu sou grata até hoje, porque foi muito, muito, muito massa. Eu acho que se não fosse por esse estúdio, talvez eu não teria... talvez essa não fosse a minha profissão hoje, né? Minha principal profissão hoje. E também, eu não ia saber, eu acho, entender tanto de fotografia no sentido de, desde ali do começo da fotografia, né? Em fotografia de estúdio, com filme, revelar foto. Então, assim, foi uma fase muito massa. Só que eu fiquei nesse estúdio mais ou menos um ano. E, ai, que bonitinha, gente. Eu tinha 17 anos, então eu lembro, assim, que quando eu fui pedir demissão, porque eu consegui trabalho num estúdio que daí era, assim, super atual, super cool. Eu lembro que nesse estúdio que eu trabalhava, as donas eram senhoras, assim, como eu disse, era um estúdio já bem antigo, né? Então, eu era a mais nova que trabalhava lá e tal. E quando eu fui pedir demissão, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu era um bebê, 17 anos, não sabia nem, toda sem jeito lá. Gente, como que eu vou pedir demissão se eles me deram meu primeiro emprego e tal? Enfim, só que aí eu consegui um trabalho num outro estúdio, a Color Lab, amo até hoje, de paixão. Hoje essa loja não existe mais,
mas era uma rede de lojas em Curitiba, de laboratório fotográfico. Eu tinha 10 unidades e eu trabalhei em 3 delas. Aí a primeira foi aqui no bairro que eu moro também, até hoje. E, gente, eu lembro, assim, que era muito massa, porque ele era muito diferente do primeiro estúdio que eu trabalhava. Então, o primeiro estúdio que eu trabalhava, ele era, tipo, tudo antigo, assim, sabe? Tudo medieval. E nesse outro que eu fui, era muito cool. Desde o uniforme, eu lembro, assim, que as atendentes, todo mundo usava All-Star, Baby Look. Ai, gente, era muito massa. E daí, ali, eu comecei a aprender mais coisas. Eu trabalhava também no atendimento, eu não era fotógrafa, mas lá eles já deixavam, assim, eu pegar a câmera, eu fotografar, eu já comecei a fotografar algumas pessoas. Aprendia como revelar foto daí em... Não sei se vocês já ouviram falar, na Frontier, que era como... Assim, hoje já é bem antiga, né? Mas naquela época era uma máquina nova, assim, de revelar foto digital. E nesse estúdio que eu trabalhava o primeiro, não tinha. Então, pra mim, assim, era tudo novidade. Nesse estúdio eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito tempo lá. Eu acho que uns 6, 7 anos, assim. Nossa, eu amava trabalhar. Aí, mais pro finalzinho ali, eu já tava quase como gerente de uma das lojas, assim. Aí eu fui lá pro portão, quem é aqui de Curitiba, dentro do Mercado Mufato, tinha esse laboratório e eu era responsável por aquela unidade. Ai, gente, foi uma fase muito massa. Enfim, depois disso, eu já tava bem mais confiante. Só que eu não tinha dinheiro para comprar câmera profissional. Aí eu pegava a câmera emprestada da loja que eu trabalhava e daí eu comecei a pegar. Eu ia fotografar evento, tipo aniversário infantil, eu fazia foto em parque, tudo que me chamavam para fotografar, eu ia. Eu tava meio que descobrindo, assim, o que eu gostava. Eu não tinha assim, eu gosto de fotografar isso. Qualquer coisa, eu gostava de fotografar, desde, sei lá, árvore, flor, até pessoas. Enfim, aí começou, né, a minha história, comecei a fotografar meio que de tudo, comecei a fotografar evento, e em 2015, que eu já estava bem, né, envolvida com isso, eu já estava trabalhando num outro estúdio também, daí eu era fotógrafa, foi o meu primeiro registro como fotógrafa mesmo, porque até então, como eu disse para vocês, eu sempre fui atendente, então eu era aquelas pessoas que ficavam ali no balcão pegando foto para revelar, tirando foto 3x4, editando foto no computador, basicamente isso. Só que, em paralelo, eu fui ali, assim, aprendendo. Então, eu não sabia nada. Minha família não tinha muitas condições. Então, quando eu comecei a mexer em Photoshop, em computador, já foi, assim, nas empresas que eu trabalhava, porque na minha casa não tinha, né? Então, eu comecei a aprender assim. E eu não tinha dinheiro também para fazer curso de Photoshop, essas coisas. Aí eu ficava... Ai, gente, essa foi a minha expertise de vida, eu acho. Porque daí eu ficava observando. Eu via lá as pessoas que trabalhavam comigo fotografar, eu ficava vendo como que elas fotografavam, como que elas falavam com os clientes. Sempre que eu via qualquer pessoa que trabalhava comigo indo no Photoshop, mexer, eu sempre ficava vendo, ela pegou aquela ferramenta e fez isso aqui, eu ficava observando. Aí assim que eu tinha um tempinho, eu ia lá e tentava fazer a mesma coisa para aprender, e aprendi dessa forma. Sem fazer curso, nada. Depois, obviamente, eu fiz, né? Mas eu aprendi assim. Aí, quando chegou em 2015, eu vivia de fotografia. Daí eu tive o meu registro na carteira mesmo como fotógrafa, o que foi muito foda, porque antes disso eu nunca tinha sido registrada como fotógrafa mesmo. Hoje, né, registro na carteira, o CLT não é uma coisa assim que eu penso em fazer novamente, né? Hoje eu trabalho com outras coisas, tenho minha empresa, só que naquela época eu ver ali o meu registro de fotógrafa na minha carteira foi um negócio muito foda pra mim, mesmo assim. Aí, em 2015, eu estava já como fotógrafa num estúdio, fotografava, fiquei anos nesse estúdio também, Estúdio Mais, também sou muito grata. Um dos maiores estúdios também que teve em Curitiba, hoje ele não existe mais, mas assim, incrível. E nesse estúdio que eu trabalhava como fotógrafa, em paralelo, né, eu ia vivendo a minha vida, né, fora do estúdio. Então assim, se aparecia um freelancer para eu fazer, sei lá, um evento, uma formatura, um casamento, espetáculo de dança, já fotografei também no Guaíra, que é os maiores espetáculos de dança que tem aqui em Curitiba, eu fotografei. Só que nesse caso eu não fui contratada. Um amigo, fotógrafo, super renomado, inclusive, nesse meio, ele fotografava e me chamou para ir, assim, nossa, foi muito massa. Aí, enquanto isso, né, em paralelo, enquanto eu tava ali fazendo esse monte de coisa, trabalhando em estúdio, fotografando espetáculo de dança, fotografando casamento, fazendo freelancer, indo como segunda fotógrafa
para eventos, fotografando família em parque. Eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Em paralelo a isso, eu conheci o Suicide Girls. Eu já conhecia, né, para quem não sabe, o SG, ele é um site de modelos alternativas, é o maior site de modelos alternativos do mundo. E eu seguia já vários modelos, mas sabe quando é uma coisa, tipo, bem distante, que você não se imagina, assim, sei lá, você só acha bonito, uma coisa bem distante. Eu seguia vários modelos do site, e daí nisso eu conheci a Jaqueline, acho que vocês conhecem, né? A Jaque é a maior Suicide Girl do Brasil. E nessa, conversando com a Jaque, ela me recrutou. Eu sou recrutada da Jaque do SG. Aí, beleza, daí entrou assim pra mim, gente, isso na minha vida, né? Eu comecei a modelar. E foi uma coisa muito nova. Porque por mais que eu fizesse fotografia, né, gostava assim de me fotografar, eu fazia autorretrato, eu nunca mostrei pra ninguém, nunca foi uma coisa, ai, olha aqui minhas fotos profissionais, nunca. Eu tinha feito um ensaio sensual, que a minha melhor amiga me fotografou, e mas assim, nunca mostrei pra ninguém essas fotos, eu fiz e dei de presente pro meu marido e mais nada, assim. Nunca postei, nada, tem essas fotos até hoje. Eu acho horrível. E aquela época eu achei lindo. Aí, nessa época eu conheci a Jaque, a gente começou a trocar ideia, ela me recrutou e eu entrei pro SG. E quando eu entrei pro SG, pra mim, gente, eu juro, eu nunca pensei que ia acontecer tudo o que aconteceu. Nunca. Eu nunca pensei que eu ia me tornar oficial. Eu nunca pensei que ia ter pessoas me seguindo e gostando da minha fotografia. Nunca, porque eu sempre me vi como fotógrafa. E pior, eu não era fotógrafa de sensual, eu era fotógrafa que fotografava casamento, que fotografava criança, que fotografava família, que fotografava grávida. E daqui a pouco eu estava ali, eu posando e para ensaio sensual. Olha que foda. Aí, quando eu entrei para SG, como eu disse, para mim era só um hobby. Eu não esperava, sabe, qualquer coisa. Para mim, é legal, eu tô ali dentro do site, eu gosto de fotografia, agora estou me vendo de outra forma. Isso deu um up na minha autoestima, assim, porque minha autoestima nunca foi lá, aquelas coisas, mas, assim, eu consegui sentir muito esse contraste de caramba, eu não sei, acho que eu não era uma pessoa muito confiante, não me sentia muito atraente. Depois que eu comecei a posar, parece que mudou isso. Inclusive, meninas que estão aqui, que vocês posam, vocês sentem isso também? Que depois que vocês começaram a posar, fazer ensaio sensual, tanto fotografar quanto ser fotografado, se sentem mais, sei lá, sensuais também. Não sei se vocês conseguem, viram esse contraste, mas pra mim foi muito assim, muito mesmo. Eu consegui notar a mudança no meu corpo, na minha postura. Foi impressionante, foi uma experiência muito foda que eu tive. Aí, quem não sabe, quando você faz um ensaio pro SG, não é assim, eu fiz um ensaio hoje, amanhã tá lá no site. Ele tem ali um tempinho, ele fica lá numa fila. Aí, nessa fila, acho que o meu ensaio ficou uns 4 meses, mais ou menos, uns 4, 5 meses. E pra mim não era assim, vai sair o meu primeiro ensaio. E não foi dessa forma, foi um negócio mais assim, estilo de vida. Aqui em Curitiba, hoje, né, tem eu de fotógrafa aqui, tem outras fotógrafas que são daqui ou vêm pra cá. Mas quando eu fiz o meu primeiro ensaio, gente, não tinha ninguém fazendo ensaio sensual pra SG ou pra qualquer coisa assim. Não existia. Tinha fotógrafas que faziam sensual? Tinha. Só que o estilo que é pro SG, que é uma coisa mais ousada, não tinha. E também, assim, é legal, até hoje isso é importante, né, gente? Posar para fotógrafos que conhecem o site, porque eles vão fazer um ensaio que o site vai aceitar. Aí, o que aconteceu? A Jaque, que era minha recrutadora, me indicou a Luciana Macedo. Não sei se alguém conhece ela aqui, mas ela é uma fotógrafa de Santa Catarina, maravilhosa. Hoje ela não fotografa mais para o Suicide Girls, mas ela ainda é fotógrafa, tem um estúdio dela e eu recomendo demais, gente. Quem for para Florianópolis, procurem por... Florianópolis não, Santa Catarina. Ela é de Balneário Camboriú. Quando vocês forem para lá, procurem por Luciana Macedo. Maravilhosa, assim, posei para ela várias vezes, enfim. Aí, o que eu fiz? Fui sozinha daqui para Santa Catarina para fazer o meu primeiro ensaio profissional para o Suicide Girls. Fui lá sozinha, fui e voltei, assim, fiz um bate e volta, fui e voltei no mesmo dia. E para mim, como eu disse para vocês, era uma coisa muito assim, meu lifestyle, sabe? Como me tatuar, como ouvir música, como dar rolê, como ir para show.
lifestyle, nunca pensei em trabalhar, em ganhar dinheiro. Aí um dia, eu tava num restaurante, quem conhece o Kik Temaki, aqui em Curitiba, eu tava jantando lá, eu e o Fer. Aí eu olhei meu celular e tava lá as moscas, assim, porque eu sempre fui meio... Acho que quem vê minha vida hoje não acredita, mas, gente, eu era bem riponga daquelas de ficar conectada com o universo e nem chegar perto do celular. Eu ia viajar, gente, eu ia pra praia e deixava meu celular em casa. Pra vocês terem ideia, eu era, tipo, assim, bem desconectada. Eu tinha fases, né? Mas, assim, não era igual hoje, assim, sabe? Que eu fico, trabalho na internet e fico o dia inteiro e tal. Aí, eu lembro exatamente, gente. Eu olhei no meu celular, tava lá as moscas, né? Como sempre, sem nenhuma notificação, nada. E daí a gente, né, jantando e tal. Acho que eu tinha até pego o celular só pra ver as horas. E a gente jantando. Gente, eu olhei pro meu celular, acho que 10, 15 minutos depois, e eu tinha ganhado 400 seguidores. Eu fiquei chocada. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente, o que aconteceu? Que tem 400 pessoas me seguindo. E depois disso não parou mais. Eu comecei a ganhar seguidores, mensagem, gente me elogiando, aquele boom. E daí o que tinha acontecido? Tinha saído meu ensaio no SG. Olha que louco. E a partir dali, eu ainda tava viajandão, assim, ó. Tava viajando, nunca tinha pensado em ganhar dinheiro com isso, nada. Até porque eu era fotógrafa. Eu não era modelo profissional, eu nunca tinha vendido uma única foto minha, nada. Aí, de repente, do dia pra noite, foi desse jeito. Do dia pra noite eu comecei a ganhar um monte de seguidores e um monte de fotógrafo querendo me fotografar e fotógrafos me chamando para participar, para posar para workshop deles, ilustradores me desenhando, vários modelos me chamando, sabe, para fazer fotos junto, evento me convidando, marca enviando produto para mim, marca querendo fazer parceria. Gente, foi uma loucura. Foi um negócio assim, que explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, eu tô famosa, sério, eu tive meus 15 minutos de fama. Aí, até esse momento, eu ainda tava lá viajando, eu não tava pensando em dinheiro. Pra mim, tava, nossa, que lifestyle legal. Eu ficava apaixonada pelas gurias. Eu, olha essas gurias, que lindas, que tatuadas. Eu ia lá e trocava ideia com elas. Gente, foi um bagulho mágico que aconteceu na minha vida, assim. Aí, isso foi em 2015, tá? 2015. Aí, o meu marido falou bem assim pra mim, o Fer falou pra mim assim, mas isso vai ser só o teu hobby mesmo? Você não pensa em trabalhar com isso? E eu fiquei assim, ele pegou uma sementinha e colocou na minha cabeça, porque eu realmente não tinha pensado, porque eu já tinha uma profissão, eu já ganhava dinheiro com a fotografia, né? Eu era contratada como fotógrafa num estúdio, então não era assim, claro, né? Quanto mais dinheiro, né? Todo o dinheiro é bem-vindo, mas eu realmente não tinha visto, eu não tinha visto isso dessa forma, sabe? Pra mim era o meu lifestyle. Você considera mais sorte, então, estar no lugar certo na hora certa? Eu não acredito muito em sorte, porque eu acho que a sorte, ela acontece se você está preparado. Então, por exemplo, se quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar lá nos estúdios que eu trabalhei, ou, por exemplo, eu estava trabalhando nos estúdios, né? Todos que eu falei. Trabalhei em um, depois trabalhei no outro, depois fui para outro. Sempre melhorando, né? Sempre um estúdio maior que o outro. E por fim, no último estúdio que eu trabalhei, eu tive finalmente o meu registro como fotógrafa mesmo, né? Aí eu já era, a minha profissão já era fotógrafa. Então, assim, às vezes que eu ficava lá vendo outros fotógrafos fotografando, eu ficava percebendo como ele fotografava, como que era a câmera, quando ele falava com os clientes, né? A forma que falava. Quando eu via alguém lá mexendo no Photoshop, eu não entendia nada. Eu ficava lá vendo como que a pessoa editava foto. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse tido essa curiosidade, essa expertise, digamos assim, eu acho que as coisas não se desenrolariam dessa forma. Então, na questão do SG, mesma coisa. Eu poderia ter, né, continuado somente como fã, mas eu comecei a conversar com a Jaque, né, fui recrutada por ela. Ela falou pra mim, ó, em Curitiba não tem fotógrafa, mas você vai ter que ir pra outro estado. Eu fui. Então, eu não acredito muito em sorte, porque eu acho que quem cria a nossa realidade somos nós. Então, eu acho que eu soube aproveitar as oportunidades, sabe? Eu vejo isso até hoje, assim. Enfim, aí eu comecei... Aí o Fer plantou essa sementinha na minha cabeça. Ele falou, tá, mas olha o tanto de gente... Que daí eu comecei a ficar famosinha.
Aí, ele falou, olha o tanto de gente que tá aí falando com você e te mandando mensagem. E eu comecei a aceitar, né? Inclusive, quando eu falo de parcerias, eu até falo um pouco sobre isso, né? Que eu aceitava, tipo, toda parceria. E depois de um tempo eu fui entender, né? Que é legal você sempre fazer parceria com pessoas ali com trabalhos que você já pensa em fazer, porque você vai meio que fortalecendo a tua marca, você vai ali criando autoridade, né, num certo nicho. Só que no começo eu não tinha essa noção, porque foi tudo muito novo pra mim. Então, assim, todo mundo que sabe que queria fazer parceria comigo, marca, tudo eu ia aceitando. Me convidavam pra ir nos lugares, eu ia e tal. E daí foi assim, gente, quando o Fê jogou essa sementinha na minha cabeça, eu fiquei pensando, tá, ok, deixa eu ver qual que é esse rolê. E eu comecei a observar, porque pra mim, eu não tinha conhecimento que as meninas, eu sabia que elas eram modelos, né, que Suicide Girls são modelos, mas eu não sabia que, assim, como que elas ganhavam dinheiro. Porque eu sabia que, inclusive pra quem aqui não sabe, quando você entra no Suicide Girls, você tem o total de 0 garantias de qualquer coisa. Você pode virar SG com o teu primeiro ensaio, você pode virar SG depois de 7 anos, você pode ficar lá mofando pra sempre na vida e nunca virar SG. Acontece, tá? Então, assim, é totalmente imprevisível, não tem garantia de absolutamente nada. Existem coisas que dá pra fazer pra aumentar essas chances, mas ainda assim não existem garantias. E daí eu sabia disso, porque a minha recrutadora tinha me falado isso, né? Ela falou, ó, não tem garantia. E eu fiquei pensando, bom, se não tem garantia... Aí, gente, só fechar aqui que eu deixei o meu Telegram aberto, daí fica chegando a notificação. Se não tem garantia, como que essas gurias ganham dinheiro? E daí eu comecei a observar. E daí eu vi que tinha gurias que vendiam foto. E eu fiquei assim, como assim vende foto? Porque até então eu era fotógrafa. E como que eu vendia as minhas fotos para cliente, né? A pessoa vinha, oi, quanto que é o teu ensaio? É X. Marcava o dia, marcava o horário, eu fotografava, a pessoa me pagava, eu editava as fotos, entregava e pronto. A única forma que eu sabia de vender foto era essa. E tinha um site também, eu tô com Shutterstock na cabeça, acho que é isso, Shutterstock. E daí eu conhecia uns fotógrafos que vendiam foto, mas assim, as fotos deles, pra vocês terem ideia, eu conheci um fotógrafo, que ele era um fotógrafo alemão, ele trabalhou naquele segundo estúdio que eu falei pra vocês, sabe, que foi o meu segundo trabalho, ele trabalhava lá também. Só que ele era assim, ele devia ter uns 40 e poucos anos, ele era alemão, eu não entendia muito bem as coisas que ele falava, mas ele era muito doido. Oi, Laila, bom dia, e bom dia pra todo mundo que tá chegando agora. Esse fotógrafo, gente, ele era muito doido. Pra vocês terem ideia, uma vez ele botou fogo numa casa que ele construiu pra isso mesmo. Ele construiu uma casa lá de um pau, de madeira, sei lá do que era, botou fogo e ele calculou que esse fogo tivesse lá numa altura X e que desse certinho com o pôr do sol pra ele fazer uma fotografia. Era tipo esse nível assim, o cara tipo um porra louca e tal, e ele vendia essas fotos no Shutterstock, inclusive essa do fogo lá, enfim, a casa pegando fogo e o fogo meio que emendando lá com o pôr do sol, com a luz do sol, um bagulho muito louco. Enfim, então a única forma que eu conhecia de vender fotos era essa, era artista nato. A única forma que eu conheci de vender foto era essa, ou era eu fotógrafa, fotografando família no parque e a pessoa me pagando, né, e eu fazendo um ensaio, e a outra forma era vender no Shutterstock, só que eu não era uma boa fotógrafa, assim, para ter uma foto para vender no Shutterstock, que são fotos mais, não sei se vocês sabem, mas é tipo um site, é um banco, é tipo um site de banco de fotos. E daí as pessoas vão lá e compram para comercial, para banner, para empresa, enfim, é basicamente esse o rolê, existe até hoje. Só que eu, né, eu não era uma boa fotógrafa, igual esse alemão, por exemplo, de ir lá e criar um bagulho foda e tudo mais, né, não era a minha praia, então nem era um negócio assim, eu até eu criei conta lá uma época e tal, mas enfim, fiquei meio que limitada, assim, sobre o que vender e tal. Eu tirava foto de flor, de pessoas que, como que eu ia vender foto, né, tipo, de família, não fazia sentido. Aí, quando eu vi as gurias do site vendendo foto, eu fiquei assim, peraí, elas vendem as fotos delas. E daí eu já tinha lá, né, umas fotos que eu me fotografava e tal. Eu falei, vamos ver qual que é desse rolê. E daí eu fui perguntar para as gurias, como que você vende? Por onde e tal? E, gente, eu levei cada coice e vácuo que vocês não têm ideia. Porque as meninas pensavam, hoje ainda tem, mas hoje é muito menos, mas naquela época,
elas pensavam que, nossa, mas se eu contar pra ela o meu segredo de como vende foto, eu vou perder os meus fãs, eu vou parar de vender, minha concorrente. Hoje ainda tem gurias que vê assim? Tem, mas é muito menos. Acho que a maioria já é mais aberta a isso, assim. Mas eu levei muito vácuo, muito coice. Nossa Senhora, assim. Ai, não gosto nem de lembrar. Me dá vergonha de mim. Aí, o que eu fiz? Como ninguém queria entregar o ouro, como ninguém queria me contar, né, o que estava acontecendo, eu comecei a perceber. Então, eu via que, por exemplo, eu percebia que a Jaque postava foto todos os dias, 3 horas da tarde. Eu não entendia por quê, mas aí eu comecei a postar foto todo dia à tarde também. Eu via que elas colocavam lá, interessados em comprar foto, chama no privado. Eu comecei a falar isso também. E daí as fotos que eu fui vendendo, eu sempre fui assim, pelo tanto que eu ia me expondo. Então, se tinha nudez, eu vendia um pouco mais caro, se não tinha nudez, era só de lingerie, eu vendia mais barato. E assim, meio que chutando preços mesmo, eu realmente não tinha noção. Os meus primeiros assinantes, os primeiros compradores, gente, eles compraram no artístico foto de lingerie minha, assim, caríssimo, comparado ao que as outras meninas vendiam e ao que vendemos hoje. Era muito mais caro, porque eu não tinha noção. Então, pra mim, era, nossa, eu era, assim, mais, como que eu posso dizer, não sei se não é reprimida, mas, assim, eu tinha, eu era mais tímida do que eu sou hoje. Hoje eu sou mais, né, tipo, pá, já chega, né? Antes, não. Aí, o que aconteceu? Deu certo. E daí, a primeira vez que eu botei o meu conteúdo para vender mesmo, que eu, arrumei o tipo de foto, quantidade, por onde que eu vou vender, eu vendia por e-mail, gente. Olha só, eu vendia foto por e-mail. Acho que até hoje o povo deve ter meus nudes, porque, vendia por e-mail. Aí, menos solta, isso mesmo. Aí, pra minha surpresa, gente, eu fiquei em choque, porque daí assim, eu trabalhava nesse estúdio que eu falei como fotógrafa e eu ganhava pouco lá. Eu ganhava, eu não sei, tipo 1.300 assim, registrada, se era isso, se para menos até. E daí eu ganhava comissão. Isso fazia o meu salário dar, tipo, um valor legal, assim, por conta da comissão. Aí, depois que eu ajustei tudo e vi, ok, vou vender por e-mail, porque, ninguém falava por onde vendia, então, pra mim, a coisa mais lógica que tinha era, vou vender por e-mail, não sei mais por onde. Depois passei a vender por Snapchat, mas quando eu comecei, acho que nem Snapchat tinha. Aí, carpi. Aí, gente, eu botei pra vender o meu primeiro conteúdo, assim, mesmo, mais organizado, e eu lembro exatamente até hoje, era 11 horas da manhã, eu tinha ganhado R$1.000. Vocês têm noção disso? Meu olho cresceu, né? Porque eu trabalhava o mês inteiro me fudendo, levando tapa na cara de criança. Não sei se tem alguma fotógrafo de criança aqui, gente, mas é foda, assim, tipo... Enfim, tava lá, meu Deus do céu, tinha criança que dava tapa na minha cara, teve criança que até cagou em mim já, que eu fotografava newborn, sabe? Criança bem recém-nascida, até 14 dias de vida, até isso eu fotografei. E, nossa senhora, enfim. E daí eu olhei assim e falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu ganhei R$1.000 numa manhã com as minhas fotos. E eu, assim, trabalhando igual um camelo lá, me fodendo no estúdio. Embora eu gostasse e aprendi pra caralho com isso mesmo, era puxado, sabe? Nossa, eu ficava o dia inteiro carregando equipamento, arrastando puff, sombrinha. Nossa, eu sentia muita dor nas costas, era bem puxado. Quando eu olhei isso, meu olho cresceu, né? Eu falei, o quê? O que eu tô fazendo? Meu Deus. E a partir daí, quando eu vi que realmente era uma profissão, aí eu meti a cara. Enfim, o resto, história. Comecei a vender, continuei fazendo parcerias, continuei fazendo ensaio. Aí eu comecei a fazer as minhas primeiras parcerias internacionais, olha que da hora. Posei para marca de roupa, posei para site de Portugal, posei para uma marca da Suíça, olha que da hora, gente. Comecei a fazer um monte de coisa e eu tava mexendo, a top model. Posei para Playboy, posei para Testosterona, Páprica, Papo de Homem, que era um dos maiores sites. O Papo de Homem existe ainda hoje, mas eu acho que o quadro que eu posei, eu acho que não tem mais, que era o Bom Dia. Foi assim, gente, um sonho de uma coisa assim que eu nunca imaginei, eu tava ali vivendo isso. Só que, como na minha vida, é aquela coisa que eu falei pra vocês, nunca é tudo lindo e perfeito, sempre dá uma merda ali. Quando eu tava, isso foi em 2015, aí eu fiquei 2015 inteiro, 2016, 2017, 3 anos, assim,
eu meio que fui deixando a minha profissão de fotógrafa de lado. Não parei totalmente de fotografar, né? Nem que fosse amiga, alguma coisa assim, fui fazendo. Não, deixa eu só voltar um pouquinho, antes de eu contar o que aconteceu em 2017. Um pouco antes disso, como eu era fotógrafa, né, eu comecei a me interessar por fotografia sensual, porque até então eu fotografava criança, eu tinha inclusive uma empresa, eu abri uma empresa, Cósmica Fotografia, minha paixão, onde eu fotografava daí casamento, criança, enfim, fotografava de tudo. Saí daquele estúdio, porque daí o meu trabalho com foto, vendendo as minhas fotos, né, já tava dando uma grana e tal. Aí saí lá do estúdio e passei a viver das minhas fotos, eu vendendo foto. Aí o que eu pensei? Falei, bom, eu sou fotógrafa, eu tenho experiência com fotografia, eu nunca tive, assim, um estilo de fotografia, né? Eu fotografava meio que fotografia comercial, fotografava de tudo. Aí eu pensei, nossa, eu comecei a me interessar muito por fotografia sensual. E daí eu criei um projeto, o projeto Elas, foi meu primeiro projeto autoral. E eu fotografei 3 mulheres totalmente nuas, numa casa, numa mesma locação, assim, maravilhosa, linda. Ai, gente, eu tenho muito amor por essas fotos. Foi a primeira vez que eu fotografei um sensual mesmo, assim, profissionalmente. Eu já tinha feito alguns testes antes, mas nada, assim, muito sério, nada que eu pensasse, eu vou seguir por esse caminho. A partir daquele projeto, o projeto Elas, eu comecei, de fato, a me interessar a fotografar outras mulheres. E foi ali que começou. Depois disso, a primeira modelo que eu fotografei para o site Suicide Girls foi a Ilo, vocês devem conhecer ela. A gente foi participar, eu organizei um shoot, chamei a fotógrafa, eu não era fotógrafa ainda, e nesse shoot eu fiz o meu primeiro ensaio teste para o SG, que foi da Ilo. E beleza. E daí, assim, eu comecei ali, então, a fotografar o sensual, mas, assim, ainda não era o meu principal, né? Eu sabia de fotografia, eu tinha esse meu projeto autoral, tinha feito um ensaio da Ilo e só. Aí, em 2017, aconteceu uma coisa terrível comigo. Eu tinha um problema, gente, no meu rosto, no meu maxilar, que eu sentia muita dor, era desconfortável. E a minha boca era um pouquinho torta. Então, ainda é hoje, mas assim, era pior. Acredito, era pior. Aí, só que pra mim era só uma coisa estética. E como eu não posava, assim, ali, né, eu tava já posando, mas antes disso, não era uma coisa assim que era o fim do mundo pra mim, que me incomodava. E eu lembro até que no SG tem uma modelo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tem a boca bem torta mesmo. E eu lembro que pra mim, eu ter visto, eu falei, caramba, ela é gringa. Eu falei, caramba, uma modelo do nível dela, porque o trabalho dela, assim, é maravilhoso. E ela tem o mesmo problema que eu, e tipo, pra mim foi uma coisa assim, nossa, ela tem o mesmo problema que eu, e ela superou isso. Então, pra mim, não era uma coisa assim que eu tinha um pouco de incômodo, óbvio, mas não era uma coisa que era o fim do mundo pra mim, assim, sabe? Só que, o que aconteceu? Como eu tinha esse problema no meu maxilar, eu tinha isso desde criança. Só que como eu fiquei muitos anos mastigando, falando, ele foi agravando. E daí, quando chegou em 2017, eu não aguentava mais. Eu lembro, assim, de um dia, gente, de chorar e pensar, assim, que eu preferia morrer do que continuar vivendo com aquela dor. De tão insuportável que era. Eu sentia, tipo, dor na minha cabeça. Eu tinha que dormir, assim, com uma toalhinha, com a boca aberta, porque eu não conseguia... Ai, era muito horrível. Muito, muito, muito horrível. E daí comecei a procurar ajuda, isso em 2017, daí eu tava assim bem meio que no auge da minha carreira como modelo alternativa, né? Tava posando pra Playboy, tava tendo sets publicados em vários lugares, tava ganhando muito dinheiro com as minhas fotos, tava posando pra marcas, enfim, rolando tudo aquilo, e daí no meio disso aconteceu, né, que o meu rosto piorou, e daí já não era mais estética, a estética começou a me incomodar, porque daí eu era convidada para ir em programas e tudo mais, né, em canal no YouTube, essas coisas, eu morria de vergonha, por causa, né, de que toda vez que eu falava, minha boca ali era bem, assim, hoje eu acho que era bem torta, na época não era algo que me incomodava tanto. Só que aí não ficou só ali a questão estética me incomodando, era muita dor, era insuportável. Eu tinha enxaqueca, eu doía muito, assim, até hoje dói um pouquinho, sabe? Eu sinto que quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, eu começo a sentir dor no meu rosto, e eu acho que tem a ver com isso, acho que foi meio que uma sequela, assim, que ficou, sei lá. Aí eu comecei a procurar, falei, bom, né, estou com um problema de saúde e vou ter que ver o que é isso. Aí eu lembro que eu fui numa dentista, num consultório odontológico, e, gente, eu saí dela chorando, porque
a dentista, a mulher, ela me humilhou muito, assim, foi horrível. Ela falou que se eu tivesse tratado disso antes, eu não teria chegado nesse nível, que eu ia ficar com a cara cada vez mais torta se eu não resolvesse isso urgente, e eu fiquei apavorada. Eu fiquei muito triste porque eu não sabia que era uma doença, não sabia que era um problema. Pra mim era, sei lá, só uma coisa estética e que talvez se eu não falasse, talvez as pessoas nem notassem isso. E me doeu muito ela falar que, tipo, ela me imitou até, gente. Eu lembro disso até hoje. Ela me imitou, assim, fazendo, sabe, tipo, boca torta e tal. E eu lembro que eu saí chorando, chorando, chorando. Eu lembro até hoje, assim, que o Fer tava me esperando no carro. Eu entrei no carro e eu não conseguia contar pra ele o que aconteceu. Então, assim, nossa, eu fiquei muito, muito triste. E daí, assim, o pior não foi ela ter falado comigo dessa forma. O pior pra mim foi ela me dizer que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente, que senão minha situação só ia piorar, minha cara ia ficar mais torta ainda, e que essa cirurgia custava 15 mil reais. E eu assim, né, gente, eu tinha largado do meu emprego lá no estúdio fotográfico, que eu já não ganhava muito, para viver como modelo alternativa. E tava dando super certo, mas eu não ganhava também, sabe, milhões, né? Eu ganhava ali uma grana que eu conseguia viver disso. O que pra mim tava ótimo já, né? Porque, como eu disse, eu nunca imaginei que eu ia ser modelo, que eu ia ganhar com isso e tal. Aí, eu me desesperei, porque eu falei, meu Deus do céu, essa dor tá insuportável, eu não tô aguentando mais de dor. Ela disse que a situação daqui pra frente só vai piorar, porque daí, assim, muitos anos, né, mastigando, falando. Então, toda vez que eu ia forçando esse osso aqui do meu rosto, ele ia meio que cada vez indo mais pro lado. Era basicamente isso. E daí, enfim, eu fiquei assim desesperada e eu e o Fer, nós temos um carro pago e naquela época, não lembro se já estava pago ou estava quase pago, daí ele falou, ó, como a gente não tem dinheiro e não tem de onde tirar, vamos vender o carro e você faz essa cirurgia. Aí eu, né, deixei essa ideia ali enquanto eu estava processando tudo isso. Um dia eu fui cortar o meu cabelo no salão inclusive até hoje, eu frequento o mesmo salão com a Dalila, maravilhosa. E daí a assistente da Dalila, que é a minha cabeleireira, tava lá, a Maria, um anjo na minha vida. Ela pegou e comentou que ela tava fazendo faculdade para ser dentista e tudo mais. A gente começou a conversar sobre isso. E ela me falou que o professor... Gente, olha só como que as coisas aconteceram na minha vida. Ela me disse que o professor dela, ele era especialista exatamente no problema que eu tinha, que era o problema no osso do rosto mesmo, né? Na mandíbula e maxilar. E daí ela falou, eu posso conversar com ele se você consegue lá ter uma conversa, para de repente você ter alguma outra, né? Ou talvez tenha alguma outra saída e tudo mais. Fui. Cheguei lá na faculdade, foi lá no Positivo. Cheguei lá e eu conversei rapidamente com esse professor e ele me apresentou uma outra profissional, que a doutora Tati, ai gente, não vai chorar até. Aí eu conversei com ela, expliquei toda a minha situação, contei tudo o que tinha acontecido, ela viu o meu caso, pediu exames e realmente, confirmado, eu realmente tinha esse problema nos ossos do rosto, eu realmente precisava fazer uma cirurgia e realmente a cirurgia era 15 mil reais. Aí, gente, ai, não dá de chorar. Vocês não sabem o que aconteceu. A doutora Tati, que é a minha doutora até hoje, me deu de presente a cirurgia de 15 mil reais. Vocês têm noção disso? Gente, eu chorei tanto, 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 tanto quando ela falou isso, que foi, assim, inacreditável pra mim. Eu realmente não tinha dinheiro, não tinha, sabe, da onde tirar pra fazer. O máximo que eu tinha ali era o carro, que daí no caso eu ia vender pra fazer essa cirurgia, e eu ganhei dela. Nossa, gente, eu quase morri de tanto chorar, assim, porque foi muito incrível. Ganhei. Eu tive bastante gasto, porque eu não fiz uma cirurgia só, eu tive que fazer mais de uma cirurgia, só que as outras eram cirurgias assim que eu nem fiquei internada e nem nada. Aí, isso foi em setembro de 2017, isso que eu tô contando pra vocês. Aí, comecei a fazer ali a cirurgia pequena e foi um processo bem doloroso pra mim, bem difícil, mas eu ainda tava fazendo minhas fotos e tal. Aí, eu pensei assim, falei, bom, estamos em setembro, então essa cirurgia provavelmente vai ser por janeiro. Então, eu vou aproveitar esses últimos meses do ano, fazer bastante foto, para eu deixar aqui tudo em pastinha. Enquanto eu vou me recuperar, eu vou vendendo essas fotos. Esses eram os meus planos.
Aí eu fui lá, né, para mais uma consulta toda semana, gente. Isso foi assim, por um longo tempo, toda semana eu ia lá nessa consulta com a doutora Tati, que inclusive cuida de mim até hoje. Aí ela falou bem assim pra mim, então agora, né, já tá tudo certo, já fizemos as cirurgias pequenas, que era tipo meio que uma preparação, assim, né, pra fazer e tal, o que foi bem sofrido pra mim, enfim. Aí ela falou assim, então a tua cirurgia vai ser marcada pro dia 26. Daí eu, 26 de janeiro? Dela, não, 26 semana que vem. E eu fiquei assim, ó, como assim, doutora, semana que vem? Dela, 26 de setembro, tá, vou marcar tua cirurgia. Gente do céu, vocês têm noção que eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa cirurgia uma semana antes? E daí foi aquela correria. Daí eu lembro que eu tinha feito parceria com uma empresa de bong da Suécia, olha que louco. E eles tinham enviado para mim o bong, maravilhoso, eu tenho até hoje. Eu lembro assim que era uma garrafa, como se fosse uma garrafa de vinho com pisca-pisca dentro e tal. Enfim, fiz essas fotos. E nessas fotos já dá pra ver que eu não tô muito legal, eu já tô bem mais magra, tô com o rosto, assim, esse osso do meu rosto assaltado, assim, que eu tô bem magra, porque eu já tava fazendo, né, cirurgia e tal. E corri pra arrumar tudo. Não deu tempo de eu adiantar, né, as minhas fotos e tal, consegui adiantar muita pouca coisa mesmo, foi tipo uma semana que eu tive, assim, e como eu tava já, né, assim, meio doente, já tava difícil pra mim fazer as coisas. Aí fiz a cirurgia, não vou contar pra vocês, gente, como que foi no dia, aconteceu várias coisas comigo, assim, no hospital, se perderam comigo dentro do hospital. Ai, gente, rolou muita coisa, muita coisa. Eu fiquei literalmente com o meu maxilar pendurado num nervinho bem pequenininho que nós temos aqui, ó. Assim, eu sentia solto dentro. Ai, gente, me dá muito arrepio de lembrar disso. Enfim, fui pro hospital, fiquei internada, fiz a cirurgia, acordei no outro dia igual um monstro. Sem exagero. Se eu tiver coragem, eu vou mostrar a foto pra vocês e como eu fiquei. Vocês não vão me conhecer. Eu fiquei deformada. Minha cara ficou muito inchada, roxa, parecia que eu tinha sofrido um acidente, foi horrível. E daí assim, o que tinham me falado sobre essa cirurgia? Que como que fala quando você está se recuperando? Que a recuperação seria rápida, só que não foi. Não foi, foi tudo doloroso, eu senti muita dor, eu fiquei muito feia, a minha autoestima, assim, foi pro saco mesmo. Eu me olhava, gente, no espelho, e daí eu fiquei com 45 quilos. Sorte que eu sou baixinha, mas eu fiquei com 45 quilos. E eu não fiquei assim magrinha, bonitinha, eu fiquei magra, doente. Se olhava pra mim, assim, eu era visivelmente uma pessoa doente. Isso em 2017, no auge ali da minha carreira como modelo. Olha só, né, gente, o que a vida faz com a gente. Enfim. E daí eu pensei assim, daqui 1 mês, 2 meses eu volto a posar. Enquanto isso eu vou ficar repostando foto antiga e tudo mais. Isso foi um evento tão traumático pra mim, tão traumático, que eu não consegui mais mostrar minha cara. Eu não consegui, eu não consegui contar para as pessoas o que aconteceu. Mesmo, tipo, foi horrível pra mim, horrível tudo. Aí, daí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e eu emagrecendo, porque eu não podia comer, né, eu só tomava líquido, porque era na boca. Então minha boca não abria mais que isso aqui, ó. Não abria, eu tinha que passar um canudinho, depois eu comecei a comer purê de batata, e era isso, era purê de batata e sorvete, e suco. Era só isso que eu me alimentava, e foi assim por 6 meses. Então passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e eu ali naquela situação. E daí, assim, quando chegou nessa época, pra mim foi meio que eu não sei, sabe, se me deu uma depressão, o que foi, que eu simplesmente me odiava, eu odiava a minha aparência, o meu corpo, a minha cara, foi assim horrível pra mim, horrível tudo. E daí eu pensei, bom, eu não tô mais em condições de posar, eu não quero mais posar, eu não me sinto mais atraente, eu não me sinto mais bonita, eu tenho vergonha da minha aparência, eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E o que eu faço? Eu preciso trabalhar, né? Eu não sou rica, como que eu vou ficar aqui 1 ano em casa, fechada, sem trabalhar? Não tem como. E daí eu pensei, tá, ok, eu sou fotógrafa, essa é a minha primeira profissão. Então, eu vou fazer isso, eu vou começar a fotografar. E aí nasceu o Doce Chute Day. Então, quando eu comecei a fotografar, eu ainda estava
não bem debilitada, eu já estava melhor, mas eu não falava direito, porque eu tive que usar um ferro no céu da minha boca, né, para ajudar a segurar o meu maxilar até que cicatrizasse. E daí eu comecei a fotografar, aí nasceu o Doce Chute Day, que foi, né, o meu Chute Fest. E a partir daí, gente, eu nunca mais parei. Então eu comecei a fotografar, daí eu fotografei em Curitiba, fotografei no Rio de Janeiro, fotografei em Santa Catarina, fotografei em São Paulo e comecei a fazer meio que essa tourzinha. E nunca mais parei. E daí isso me fez, assim, entender uma coisa muito valiosa, que inclusive eu gosto muito de passar para os modelos da agência isso, que nunca tenha somente uma fonte de renda, nunca dependa de uma coisa só. Por quê? Nesse momento, enquanto eu era modelo, eu estava no auge da minha carreira como modelo alternativa, aconteceu esse acidente comigo. Tive esse problema e, infelizmente, me atrapalhou muito no meu trabalho de modelo. E isso, assim, meio que deu aquela quebrada, porque eu estava num fluxo muito bom. E daí, daqui a pouco, eu praticamente sumi, assim. E voltei daí como fotógrafa, que já era a minha profissão. E aí eu entendi, assim, que eu não precisava escolher uma coisa só, né? Conforme eu fui me recuperando, eu continuei fotografando e voltei a posar e depois fiz várias outras coisas, né? Comecei da mentoria, hoje eu tenho uma agência. E isso foi uma lição muito que eu aprendi, infelizmente, muito duramente, né? Eu aprendi, assim, num momento muito de sofrimento para mim, só que hoje isso me deu muitas possibilidades. Então, nossa, eu contei tudo isso para falar sobre a minha ideia de criar o workshop. Então, quando eu comecei a ver, caramba, eu ganho dinheiro como modelo, eu estou ganhando dinheiro como fotógrafa, eu sei editar foto, eu comecei a ver todas as possibilidades que eu tinha. Eu falei, bom, por que não criar um workshop de fotografia? Então, é uma ideia que quando eu até pensava em fazer presencialmente, hoje pode ser que de repente role algum presencial, né? Mas a ideia é fazer pela internet mesmo, fazer online. Então, a minha ideia com o workshop é mostrar essa possibilidade mesmo, de você não ter que ficar dependendo, né? As meninas aí que são modelos, que posam, vocês não precisam depender somente do trabalho de vocês, de modelo. Vocês podem aprender a fotografar outras modelos também, né? Então, por exemplo, eu vou ir para um chute. Mas se você souber fotografar, você também pode ir para esse chute, fotografar outros modelos e fazer uma graninha a mais. E não só em questão de grana, você ter uma segunda profissão mesmo. Então, por mais que tudo isso tenha sido bem doloroso para mim, acabou que o resultado foi assim o melhor possível, porque eu trabalhei, né, em todas essas áreas e, de certa forma, consegui me consagrar em cada uma delas. Então, eu fiz um trabalho como modelo completinho, fiz um trabalho como fotógrafa completinho, e isso tudo possibilitou, eu acho, eu chegar onde eu tô agora. Então, a ideia do workshop é basicamente essa, surgiu daí. Se para mim deu certo eu ter mais de uma profissão que seja do mesmo rolê, né, porque se eu fosse fotógrafa, por exemplo, de criança ainda, de casamento, não ia ter muito a ver, mas eu fotografo outros modelos que posam assim como eu. E olha que massa, gente, olha que incrível. Como você posa e fotografa, você consegue ter uma visão muito melhor. Ou seja, o meu trabalho de fotógrafa, ele melhorou muito porque eu poso. E quando eu estou posando, esse meu trabalho de modelo melhorou muito porque eu fotografo. Então, ai gente, assim, eu tô bem animada com a ideia do workshop, acho que vai ser incrível, assim, para quem quer seguir por esse caminho também. Ou até para quem de repente, eu nunca pensei em ser fotógrafa de sensual. Mas por que não? É uma ideia, é fotografia, vocês já trabalham com fotografia. Então, a ideia que eu estou pensando, né, em fazer o workshop, eu acho que vai, assim, casar certinho com o trabalho que a gente já faz, assim, sabe? Ai, gente, eu tô muito animada. Meu Deus, gente, eu fiquei 1 hora contando a minha vida. Isso que hoje eu ia entrar aqui pra tirar as dúvidas, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se vocês falaram alguma coisa. Oi, Cacau. Pronto, agora quero também. Bora, Blue. Tô animada, gente. O que vocês acham da ideia? Vocês curtiram? Vocês acham que vai dar bom? Aí, o que eu tô pensando? Como vocês sabem, eu tenho várias páginas, né? Então, só assim, minha pessoal, eu tenho umas 3, 4 páginas. Aí eu tenho a minha página de fotografia, inclusive, eu vou colocar aqui, caso vocês não saibam,
não conheçam o meu trabalho de fotógrafa. Ixi, aí deu. Eu fixei aqui, gente, o meu arroba da minha página de fotografia. Para quem não conhece meu trabalho de fotógrafa, vão lá conhecer. Aí, o que eu tô pensando? A princípio, eu pensei em dar esse workshop, como vocês sabem, online, e fazer isso lá pelo meu Instagram de fotógrafa. Só que tem um porém. Se eu for fazer lá no meu Instagram de fotógrafa, eu, assim, existem grandes chances de eu não conseguir dar conta de tudo. Porque por mais que não seja mais o meu foco posar, eu ainda tenho lá, né, os meus seguidores, mantenho as minhas páginas de venda ativa, continuo posando, inclusive eu tô com vários ensaios já tô postando uns spoilers ali no Instagram, né, mas tô com vários ensaios para postar também. Continuo fotografando, inclusive, Loi, esse mês vou fotografar a Loyola, vou fotografar a Luna, a Bela, a Malu, que são as modelos aqui da agência. Então, assim, eu continuo. E daí, o que eu penso? Se eu for lá pro meu Instagram de fotógrafa e começar a postar as coisas lá, o meu receio é que as minhas outras coisas se embolem tudo. Então, né, a venda das minhas fotos, a Nast e tudo mais. Então, o que eu tô pensando? Que se eu concentrar isso num lugar só, vai ser melhor. E eu pensei em fazer isso aqui pela página da Nast. O que vocês acham, gente? Vocês acham que iam funcionar? Eu fazer por aqui esse workshop? Animadíssima, adorei a ideia, tô animada. Oh meu Deus, tava no Instaboy. Eu acho ótima, vai dar bom demais. Ai, gente, adorei, doce, tô animada. Ai, gente, vocês me deixam mais empolgada ainda falando assim. Você acha boa ideia, Loi? Porque daí assim, ó, eu penso que se eu manter tudo aqui na Nast, né, aqui na página da Nast, eu consigo me organizar melhor. Então, por exemplo, hoje eu venho e dou workshop aqui. Mas se alguém tiver dúvida sobre rede social, eu também consigo responder, porque eu tô na mesma página. E o meu receio de ir lá pra Tabata Smith, que é a minha página de fotógrafa, entendeu? Eu não dar conta do rolê. Esse é o meu medo. E aqui eu tenho certeza que eu dou, porque já faz parte da minha rotina, né? Eu só vou incluir novos temas. E daí, assim, gente, uma coisa que eu penso, né? Quem aí escutou a minha história, minha pequena história de vida, viu o quanto eu fui transformando os meus trabalhos, né? Então, eu não fiquei somente como fotógrafo, somente como modelo, eu fui fazendo outras coisas. E deu muito certo pra mim, né? Hoje eu vivo disso, eu não tenho outra ocupação. Esse é o meu trabalho, eu literalmente vivo disso. E não só vivo disso, como dou emprego para outras pessoas também, olha que massa. Vagabunda geradora de emprego, como dizia o Chorão. E daí o que eu penso? Que se isso foi possível pra mim, por que não para os modelos também, né? Para vocês? Porque assim, claro, obviamente, no meu caso, né, foi uma coisa trágica que aconteceu comigo no meio do caminho, eu tive de fato um problema de saúde, mas nós sabemos, né, quem aqui tá aqui e posa, sabe que tem dias que a gente não tá afim de posar, sabe? Hoje eu não tô com a cara boa pra fazer foto, hoje eu não quero. O que mais que eu posso fazer além de me fotografar, sabe? Quando eu estiver meio enjoada, ou quando eu não estiver vendendo tão bem, o que eu posso fazer enquanto isso? E a fotografia é perfeita, porque a gente já tá nesse meio, né? O que a gente mais conhece é a guria que precisa de foto, e é uma coisa que não vai parar nunca, né? Porque todo mundo vende foto, precisa de foto, seja para venda ou para movimentar as redes, e é um rolê que a gente já vive junto. Então, assim, para mim, isso na minha cabeça tá muito redondinho, assim, gente. Eu acho que vai ser muito bom. Para quem é modelo também, curte o rolê de fotografia, muitos que querem fotografar um dia, exatamente. E a gente já tá no mesmo rolê, né? Então, assim, por exemplo, agora, esse mês vai ter shoot aqui em Curitiba, né, Loi? Vai ter shoot aqui em Curitiba. E digamos, as meninas, um exemplo, né? Eu sou fotógrafa, eu vou lá fotografar todo mundo. Legal, fui lá, fiz o shoot, fotografei, normal. Só que todo mundo que tá no shoot também é fotógrafa, também se fotografa. Olha que troca da hora. Dá pra fazer permuta, dá pra você cobrar um valor, né? Assim, eu fui lá no shoot, paguei por um ensaio com uma fotógrafa, mas eu também fotografo, cobrei lá o ensaio, um valor das meninas, e isso já pagou minha viagem, isso já pagou a locação, isso já pagou as roupas que eu vou usar. Olha que da hora, não é massa? Então, eu tô bem animada, gente. E como eu disse, essa ideia do workshop é uma coisa que eu penso há muito tempo.
Tanto que a primeira vez que eu pensei nisso sempre foi assim no workshop presencial, né? O online não era tão como é hoje. Hoje eu já penso em fazer porque, né, eu já tô bem mais ocupada do que eu tava. Então, ai, gente, assim, acho que vai ser incrível. Vocês gostam, então, gente, da ideia? Porque eu acho que todo mundo me conhece tanto como modelo e também, né, aqui na NAST, mentora e tudo mais, que por mais que eu continue fotografando, eu deixei a fotografia, assim, né, em paralelo, enquanto eu fui trabalhando para fazer outras coisas. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se vocês fariam esse workshop, mas eu tô bem animada, gente. Ai, nossa, eu consigo ver esse projeto assim muito redondinho, por ser tudo do mesmo meio, sabe? Acho que dá certo pela página aqui sim. E de repente eu posso compartilhar. É que assim, live não tem como eu fazer em 2 páginas ao mesmo tempo, né? Mas as coisas eu consigo compartilhar, né, nas outras páginas também. Acho que tudo tem a ver fazer aqui. Ai, gente, fechou então. O meu receio era que eu fizesse isso aqui e ficasse confuso, mas eu acho que não, né, gente? Porque quem é modelo também curte o rolê. Ah, esse aqui eu já li, né? Ah, eu tô separando as roupas pro chute já. Tô ansiosa. Ansiosíssima. Você é muito desenrolada. Sou. Sou, gente. Vou fazer uma mala gigante. Traz tudo, Loi. Traz tudo que der pra gente usar e fazer, a gente vai fazer. É muito importante mesmo ter outra fonte de renda, porque quando você só tem trabalho de sex worker, principalmente se não for grande, às vezes você precisa se forçar a fazer o que não quer quando quer só pela sobrevivência. E assim, você tem ali uma segurança, né, a mais, você não fica ali dependendo de uma coisa só. Então, quando eu falo sobre não dependa de uma plataforma só, tenha conta em 2. Se vende foto, de repente vende vídeo, vende áudio, né? Fazer outras coisas também. Não é só no sentido ali de sex worker, de modelo, mas assim, ter outros braços também. E a fotografia, gente, o que eu acho assim maravilhoso é que vocês não precisam sair desse mercado. Então eu vou deixar de ser modelo porque eu vou começar a estudar fotografia, porque eu vou me tornar fotógrafa. Não, você pode justamente usar o teu conhecimento como modelo para aplicar na tua fotografia e depois o contrário também. E assim, já tem os contatos, né, gente? Para mim, nada foi fácil, mas para mim foi muito natural eu começar a fotografar outras modelos, porque eram minhas amigas, já é parte do rolê. Então não foi uma coisa, sabe aquela coisa séria, deixa eu conseguir clientes e tudo mais. Então assim, gente, vai ser muito foda. Vai ser free, tem curso, custo? Então, eu recente tive essa ideia, né? Eu já tenho essa ideia de fazer um workshop há bastante tempo, mas assim, quando eu comecei a imaginar isso, eu até tenho ele desenhado, gente. E nessa organização eu tenho até lá uma televisão. Olha só, gente, quantos anos. Ai, gente, tô ficando muito velha. Quanto tempo que eu penso em fazer isso. Mas assim, pensando agora, né, que eu vou fazer tudo online, o que eu penso em fazer? Eu penso em fazer um workshop free mesmo. Essa é a minha ideia a princípio, tá? Provavelmente, né, se eu fazer um negócio mais completo, que eu pretendo fazer, aí sim vai ter um custo, mas não tô me preocupando com isso agora. Eu pretendo fazer mesmo um workshop free, então vamos ver como vai ser. Então, a princípio é isso. Provavelmente, gente, se eu for fazer alguma coisa paga, provavelmente vai ser alguma coisa mais avançada, né? Porque vocês viram aí a minha bagagem com fotografia, né? Não é pouca coisa. Então, de repente, a ideia vai ser basicamente essa. Eu faço um workshop free aqui na página, não sei ainda, tô pensando. E se eu fizer, provavelmente, né, eu vou ter mais bagagem, um conteúdo de repente mais avançado, ou mais completo, ou com mais coisas, aí quem quiser, daí de repente eu faço alguma coisa com custo. Mas como eu tô pensando em fazer esse workshop free, que é, né, a primeira ideia que tá engatilhada, não pensei em valores, não pensei em nada assim. Mas eu vou manter vocês informados, tá? Tudo que eu for fazer agora sobre isso aqui pra frente, eu vou atualizando vocês, mas eu tô bem animada. E olha que massa, gente. Não tá difícil para eu fazer esse workshop, porque como eu já tenho bastante bagagem, bastante material, basicamente ali para eu, né, organizar e colocar isso aqui para vocês. E assim, como a NAST não tem previsão de abrir as vagas, eu quero fazer antes de abrir a próxima vaga. Então, o momento de eu fazer esse workshop é agora. Se passar, deixa eu ver, que dia que é hoje? 19 de agosto.
Agosto, acabando praticamente, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Se a gente abrir as vagas da agência esse ano, aí começa o programa, né, com as modelos e daí as lives e tudo mais. Então eu tenho que fazer antes disso. Então eu vou atualizando vocês, mas assim, é para sair meio que para já, sim. Só que eu queria saber o que vocês estavam achando também, né, gente? Se vocês acham uma boa ideia. Eu tô assim, um pouco indecisa sobre essa questão onde fazer isso. Se eu faço um Instagram, se eu faço um TikTok, se eu faço a minha página de fotógrafa, na minha página pessoal, se eu faço aqui. Mas agora que eu conversei com vocês, já me abriu um pouco mais a mente, assim, sabe? Eu acho que vai ser legal fazer aqui, porque eu me sinto confortável em fazer aqui por deixar tudo junto, sabe? O meu receio é eu ir lá para minha página, Tabata Risse Smith, e daí já não conseguir fazer as lives aqui e me embolar. Pelo menos no mesmo lugar eu consigo manter mais controlado, eu consigo criar uma agenda, né? Então, hoje dá pra gente falar disso, amanhã disso. Então, tô animada, gente. Tô animada também, todo conhecimento sobre fotografia é bem-vindo. Boa ideia, muito massa. Ai, gente, tô muito animada. Eu já tava empolgada com isso, mas agora que eu conversei com vocês, eu tô mais animada ainda, porque eu vi que vocês curtiram a ideia. E muito provavelmente, gente, eu vou fazer por essa página aqui também. E agora eu vou começar a correr com as coisas, né? Porque como eu disse, eu tinha a ideia de dar workshop presencial. Então era outro formato, outros 500. Quando eu pensei em dar esse workshop, eu pensei em fazer somente sobre direção fotográfica, que é o que eu mais gosto na fotografia mesmo. Mas hoje eu já tenho, assim, outra ideia. Porque eu, obviamente, né, eu tive que aprender sobre tudo isso, né, porque a fotografia, ela não é só você saber dirigir, ou saber só editar, ou, né, é uma profissão completa mesmo, onde você precisa ali entender sobre todas as ferramentas. Então, hoje eu penso numa coisa muito mais completa. Por isso que, provavelmente, eu faça um workshop básico, assim, grátis, de repente, para quem, né, for começar, é o que eu penso. E depois eu faço alguma coisa mais aprofundada, porque assim, conteúdo, né, é o que mais tem pra gente discutir. Ai, gente, tô muito animada. Você pode fazer aqui e depois cortar algumas partes pro TikTok. E também pro TikTok e também pra página Tabata Risse Smith, né? Que daí eu consigo. A única coisa que eu não consigo fazer é a live ao mesmo tempo. Eu vi que tem alguns, até agora antes de eu entrar, tem um dos meus mentores, ele tá fazendo live aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. De repente eu faço algum esquema assim, vou ver se eu descubro como que é. Gente, vou fechar a live agora. Agora que eu vi que passou, eu vou tentar salvar essa live, vamos ver se eu consigo. Quando passa do horário, não sei o que acontece. Mas, gente, muito, muito, muito obrigada pelas dicas, por vocês estarem aqui, por vocês me motivarem tanto a fazer o workshop. Nossa, gente, eu tô muito animada. Eu vou desenrolar tudo e logo mais eu conto pra vocês, então, como que vai ser, se vai ser por aqui, se vai ser pela outra página, enfim, como que vai ser, se vai ser free, se não vai ser, tá? Logo mais eu conto pra vocês, mas ó, vocês me ajudaram muito, muito, muito mesmo, assim, eu tô saindo da live com a minha mente bem mais aberta, assim, sobre o que fazer, sobre as ideias, muito massa, então muito obrigada.